A desonestidade intelectual da minimatéria. Por que culpar o pobre é a saída fácil e errada? Uma minimatéria que circula nas redes contrapõe o baixo desemprego à alta dependência do Bolsa Família no Brasil. À primeira vista, parece uma análise econômica séria. Lida com atenção, revela-se um exemplo clássico de desonestidade intelectual. Sob o verniz de uma argumentação técnica, o texto constrói uma narrativa falaciosa cujo objetivo não é entender a realidade, mas sim justificar uma agenda ideológica clara, a de que a pobreza no Brasil é um problema de incentivos e de escolhas dos pobres, e não o resultado de um sistema estruturalmente desigual e perverso. Este texto desmonta, ponto por ponto, essa lógica. A minimatéria sugere que, com o desemprego em baixa histórica, a permanência de 49 milhões de pessoas no Bolsa Família se deve a um problema de incentivos. Esta é a primeira e mais grave desonestidade: culpar a vítima. A análise desvia o foco das condições reais do mercado de trabalho para o comportamento do indivíduo em situação de pobreza, como se a miséria fosse uma preferência. O que a matéria convenientemente omite é a qualidade das vagas disponíveis. O Brasil não está gerando empregos de alta qualificação e remuneração em massa. O que se expande, em grande parte, é o trabalho precário, informal, intermitente e de baixa remuneração. Para uma mãe solo que vive na periferia, a escolha não é entre o Bolsa Família e um cargo de gerência. Pense bem, uma mãe solo que recebe R$ 600 garantidos pelo Bolsa Família, sem custo de transporte, sem custo de creche, sem risco de demissão, versus um emprego formal com salário mínimo de R$ 1.621 brutos, mas com R$ 200 de transporte, R$ 400 de creche, risco de demissão e 44 horas semanais de jornada mais deslocamento. O ganho líquido real? Praticamente o mesmo. O que a matéria chama de problema de incentivo é, na verdade, uma decisão econômica perfeitamente racional. Não é preguiça. É matemática. A minimatéria utiliza um argumento econômico válido de forma desonesta. O salário não pode exceder sistematicamente a produtividade marginal do trabalhador. É verdade. A desonestidade está em não perguntar por que a produtividade do trabalhador brasileiro é tão baixa. A culpa não é do trabalhador. A produtividade é baixa porque o investimento em educação de base e qualificação técnica é historicamente pífio, porque o investimento das empresas em inovação, pesquisa e desenvolvimento é ínfimo, e porque o ambiente de negócios, o chamado custo Brasil, é um emaranhado burocrático e tributário que penaliza quem produz. Em vez de questionar por que as empresas não investem para aumentar a produtividade e assim poder pagar salários melhores, a matéria inverte a lógica e culpa o trabalhador por não gerar valor suficiente. É como culpar o soldado por perder a guerra quando o general não lhe deu armas. A pergunta honesta seria: por que um país com uma das maiores cargas tributárias do mundo, em torno de 33% do PIB, não consegue traduzir isso em educação de qualidade e infraestrutura? A resposta desonesta da minimatéria é: porque o problema são os R$ 600 do Bolsa Família. Esta é a maior e mais ultrajante desonestidade da matéria. Ela escrutina com lupa o gasto de R$ 170 bilhões anuais com Bolsa Família, tratando como um fardo fiscal a ser revisado. No entanto, mantém um silêncio ensurdecedor sobre o verdadeiro ralo de recursos públicos que sustenta a elite brasileira. Veja os números que a minimatéria não quer que você veja. Renúncias fiscais e subsídios para grandes empresas, agronegócio e setores com lobby em Brasília, mais de R$ 500 bilhões por ano. Juros da dívida pública com a Selic elevada, beneficiando bancos, fundos de investimento, rentistas e grandes fortunas, mais de R$ 700 bilhões por ano. O BNDES com crédito subsidiado histórico para grandes grupos privados financiados com dinheiro do FGTS, centenas de bilhões ao longo de décadas. E o Bolsa Família, para 18,84 milhões de famílias em situação de pobreza, R$ 170 bilhões. O Estado brasileiro é, na prática, uma máquina de transferir renda do pobre para o rico. Quando um empresário recebe dezenas de milhões em desoneração fiscal, isso é chamado de incentivo à produção. Quando uma família pobre recebe R$ 600 para não passar fome, isso é chamado de assistencialismo e desincentivo ao trabalho. Isso não é análise econômica. É propaganda. A matéria conclui cinicamente que é preciso dar um passo além e começar a, de fato, superar a pobreza. Concordamos plenamente. Mas a superação da pobreza não virá de apertar as condicionalidades de quem já não tem nada. Quando teremos uma reforma tributária que taxe as grandes fortunas e alivie o consumo dos pobres?
O Brasil é um dos países onde os mais ricos pagam, proporcionalmente, menos impostos do que os mais pobres, graças a um sistema que tributa pesadamente o consumo e quase nada o patrimônio e os dividendos. Quando o Estado deixará de ser um balcão de negócios para a elite financeira? Enquanto os juros reais brasileiros figuram entre os mais altos do planeta, cada real arrecadado do contribuinte é parcialmente desviado para remunerar quem já tem capital investido em títulos públicos. Quando o emprego com carteira assinada significará dignidade e ascensão social? Enquanto o custo de um funcionário com carteira assinada puder chegar ao dobro do seu salário bruto em encargos, a formalização continuará sendo uma armadilha para os mais pobres. A desonestidade da minimatéria está em fingir que o problema do Brasil é o pobre. Não é. O problema do Brasil é um sistema que foi conscientemente desenhado para manter o pobre no seu lugar, enquanto a elite se serve do Estado de forma muito mais volumosa e silenciosa, e ainda tem a audácia de reclamar da conta do Bolsa Família. Enquanto o debate público continuar sendo pautado por narrativas que colocam o trabalhador pobre no banco dos réus, enquanto 170 bilhões de reais para 49 milhões de pessoas em situação de pobreza forem tratados como escândalo fiscal e 700 bilhões em juros para rentistas forem tratados como política monetária responsável, o Brasil continuará administrando a pobreza, nunca superando-a.